começo falando sobre a intoxicação por chocolate, café e chá preto. Todos esses alimentos eles são ricos em derivados de metilxantina. No caso do chocolate seria a teobromina, do chá preto a teofilina e do café a cafeína. Então, todos esses compostos eles acabam sendo tóxicos para gato, porque o gato ele não consegue metabolizar eles. Então, por isso a gente vai ter os sinais clínicos, com a ingestão desses alimentos. Lembrando que os sinais clínicos vão variar de acordo com a quantidade ingerida, sendo que poucas quantidades já são suficientes para fazer sinais clínicos graves. Essas metilxantinas, então, elas atuam fazendo uma estimulação do sistema nervoso central e também do sistema cardiovascular. Ela também vai causar o relaxamento de musculaturas lisas, principalmente a musculatura bronquial. Com isso, a gente vai ter alguns sinais clínicos. Os principais deles são taquicardia, hipertensão, podemos ter também tremores e agitação, poliúria, polidipsia, diarreia, hematêmese e em casos mais graves a gente pode ter também convulsão, rigidez muscular, arritmias e até mesmo o óbito. O diagnóstico ele é feito através da anamnese, do tutor relatando que esse paciente ingeriu esses alimentos e também desses sinais clínicos que eu citei. O tratamento ele é sintomático, a gente não tem um reversor para isso, um antídoto. Então, qual que é o princípio, quando esse paciente chegar para a gente na emergência? Se ele tiver ingerido esses alimentos em até 2 horas, a gente consegue estar estimulando a êmese para que a gente tire esse alimento ali do estômago desse paciente e até mesmo realizando a lavagem gástrica. Só lembrando que a lavagem gástrica não é todo paciente que a gente vai conseguir realizar, porque a gente precisa fazer uma sedação para estar passando o tubo lá e realizando a lavagem, e muitas vezes esse paciente não vai estar apto a receber uma sedação. Então a gente tem que pesar bastante para ver se compensa ou não fazer essa manobra. Mas a indução da êmese é sempre importante fazer se for aí dentro desse período de 2 horas. O próximo passo é a gente realizar a administração de carvão ativado por via oral, 2 mg quilo, tá? Então, o carvão, ele vai ajudar quando tiver até 6 horas, desse paciente ter ingerido essa alimentação. E o intuito do carvão ativado é evitar com que qualquer resquício de alimentação que ainda esteja no trato gastrointestinal seja absorvido pelo organismo. Então, se já passou de 6 horas, provavelmente tudo já foi absorvido e aí não adianta mais estar fazendo. Mas se for até 6 horas, a gente pode utilizar aí nessa segunda etapa a administração desse carvão ativado. E aí depois vai ser realmente tratamento sintomático. Então a gente precisa fazer aí todos os parâmetros desse paciente e ir tratando conforme for aparecendo os sinais clínicos. Então, se por acaso esse paciente estiver aí com êmese, a gente vai entrar com antimédico. Se estiver convulsionando, a gente vai entrar com anticonvulsivantes. Então, a gente pode estar usando aí o diazepam na dose de 1 a 4 mg quilo. E também, em casos de arritmia, a gente pode estar utilizando a atropina por via subcutânea, aí na dose de 0,022 a 0,044 mg quilo, para conseguir estar estabilizando o paciente. Lembrando que em todos os casos de intoxicação é muito importante a gente, primeiro de tudo, pegar o acesso venoso para qualquer outro tipo de manobra de emergência que a gente precise, e também para estar realizando aí a fluidoterapia com cristalóide para a gente conseguir manter o equilíbrio ácido-base do organismo.